Amados e amadas, que a paz de Deus e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Estamos aqui para mais um assunto da Bíblia Real. Esse assunto é o assunto de número 124, o 70º, 24º assunto. A história, e o título é a História do Senhor, do livro de Lucas. O título é a História do Senhor Jesus e Zaqueu. Essa história é maravilhosa. O que tem de cumprimento aqui? Zaqueu era republicano, vai contar, ou seja, geralmente os republicanos eram de partido político. Esse negócio de partido hoje em dia republicano, não sei o que, lá nos Estados Unidos, eles foram copiando, né? Copiando. Ele era um político, praticamente. Então, era um republicano. Então, você vê que Jesus tinha amigo que, de vários lugares, não tinha restrição com ele, não tinha, como é que se diz, preconceito. Ele tinha amigos que nem Zaqueu era um político, mas era um amigo dele. O José de Arimateia era um professor de matemática, um amigo dele, e de inglês também. Ele ensinava matemática e inglês no ensino médio. Foi um dos professores de Jesus. Ele que comprou lá tudo, ele gostava tanto de Jesus que ele que fez o sepultamento. Então, o assunto 70º, 24º, da primeira a 10ª estrofes, escrito por Lucas Pine, ou Lucas Pine em português. O templo matriz do Senhor Deus é um título, tá? Primeiro, o Senhor Jesus estava passando pelo meio da província de Jericó. Lá vem Jesus passando pela província de Jericó. Okay? E nesta província havia um homem chamado Zaqueu, esse era o nome dele, que era gerente dos cobradores de impostos, e Zaqueu era muito rico. Ó. Zaqueu era gerente dos cobradores de impostos e era muito rico. Então era um cara que era uma pessoa nobre. Ele era o gerente dos cobradores de impostos. E era... Zaqueu queria conhecer Jesus, mas havia uma multidão ao redor dele. E Zaqueu era um homem de 1 metro. Isso aqui é uma média estatística de altura. Não é que ele tinha exatamente isso, 1,65 m. Podia ter entre 1,60 m, 1,67 m, 1 m. Né? Essa é uma estatística de uma altura mediana, tá? 1,65 m, uma média, ou seja, de estatura pequena. O que é que ele fala? Estatura pequena. A gente joga uma média estatística de uma altura mediana, 1,65 m, 1,67 m seria uma altura que seria mais ou menos, né? Para 5, mais ou menos para serem entre 1,69 m a 1,60 m. Estatura considerada como mediana, 1,59 m, por aí. Okay? Então o Zaqueu era um homem que tinha uma estatura pequena, ele não era um cara alto, grande, né? De 1,70 m acima, por aí. Zaqueu correu e subiu num banco de bistrô. O banco de bistrô é aqueles bancos bem altos, que a pessoa fica sentada ali e tal. É uns bancos bem altos mesmo. Então ele correu e subiu num banco de bistrô. É um banco alto, né? E em aramaico, o nome desse banco é sicômoro, em aramaico. É uma palavra totalmente diferente do nosso idioma. Sicômoro é um banco bem alto de bistrô, tá? Está traduzido do aramaico para o português. Então a gente já está deixando aí entre parênteses a palavra da origem, mas está traduzindo que seria um banco alto, então semelhante a um banco de bistrô, para que ele pudesse enxergar o Senhor Jesus, né? Pois Jesus estava passando por ali. Jesus ia passando, correu, pegou um banco alto, subiu em cima e disse, poxa, eu quero conhecer Jesus, né? E quando o Senhor Jesus iniciou a passar naquele setor que Zaqueu estava, ele enxergou Zaqueu. Jesus viu Zaqueu lá em cima do banco. Jesus enxergou Zaqueu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu irei hospedar-me na tua residência. Então Jesus olhou,
viu Zaqueu. Jesus sabia quem era Zaqueu. Zaqueu sabia quem era Jesus, mas não tinha conhecimento. Aí ele falou assim, ó, desce depressa, porque hoje eu irei hospedar-me na tua residência. Porque Zaqueu era um cara que tinha uma casa grande, tinha quarto para hóspede, tinha quarto para visita. Então, Jesus falou, hoje eu me hospedo lá. Então, desce depressa. Olha só, Zaqueu só queria conhecer. O presente dele foi muito maior que esse. E Zaqueu desceu apressadamente com muita alegria. Nossa, poxa, Jesus vai se hospedar na minha casa. Quem não queria Jesus hospedado, né? Eis que estou à tua porta e bato. Se tu abrir a porta da tua casa, eu entrarei e cearei contigo. Né? E a porta está também ligada ao teu coração, de aceitar ou não aceitar o Filho de Deus. Então isso é maravilhoso. Mas o Zaqueu desceu com o coração alegre, feliz da vida. Poxa, Jesus vai para minha casa hoje, né? E quando as pessoas presenciaram este acontecimento, algumas pessoas murmuraram, né, dizendo: Senhor Jesus hospedou-se na casa de um homem político e pecador. É o tipo da turminha do contra, né? Ah, Senhor Jesus se hospedar na casa de um homem político e pecador, já jogou o cara pela capa. O cara era político, é uma profissão. Político é uma profissão. Se ele é pecador ou não, Deus sabe de tudo. Todos nós somos pecadores, nós acabamos pecando até muitas vezes em pensamento, com palavra, falamos e pecamos sem perceber. E aí algumas pessoas murmuraram isso aí, né? Ah, vai se hospedar na casa de um político pecador. Ah, beleza. Deram uma contestada. Jesus estava lá e sabia. Vai dizer assim, ó. Zaqueu estava em pé e disse para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, a partir de hoje eu arrependo-me dos meus pecados e eu darei para a sociedade a metade dos meus bens. Ele ia doar metade dos bens dele. Materiais, metade dos bens materiais. E se eu roubei e defraudei alguém e alguma pessoa, eu devolverei 7 vezes mais o valor que eu roubei, de acordo com as santas leis de Deus. 7 vezes mais. Se você não devolver 7 vezes mais, você vai preso, vai ter que pagar por tudo. Então, você tem que devolver. Então, ele disse, de acordo com a lei de Deus. Olha, era um político, conforme as pessoas julgaram, disseram que é um pecador, mas olha o que é que ele disse para Jesus. Né? Então, a história bíblica ela é maravilhosa, ela é cheia de exemplos bons. E o Senhor Jesus disse, hoje a bênção e a salvação adentrou no teu coração, porque tu também és filho de Deus. Ou seja, Jesus reconheceu ele como mais um dos filhos de Deus. Muitas vezes ele pode ter se criado de uma maneira errada, ensinado de maneira errada, mas quando Jesus apareceu, ele disse: Não, a partir de hoje eu me arrependo disso aí. Se eu fiz algo errado, eu não faço mais. Servir Jesus, vir Jesus, aceitar Jesus é isso. Né? O batismo nas águas é isso, arrependimento. Ele disse: Não, eu me arrependo e não faço mais. E até pago pelo que eu já fiz. Aí Jesus disse assim: Porque eu vim. Então Jesus sabia que algumas pessoas estavam murmurando, dizendo: ele é político, é pecador, Jesus vai para a casa dele, tá? Por que não vai para mim? Né? Então, Jesus diz assim: Porque eu vim buscar e salvar as pessoas que estavam em prevaricação. Então Jesus diz que no plano da salvação que foi elaborado por Deus, naquela época e hoje, ele veio para buscar as pessoas, não só as pessoas que, eu sou santa, eu vivo em determinado local, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Ele diz que também veio para buscar as pessoas que estavam em prevaricação. A ovelha perdida. A história da ovelha perdida. 99 estava. Vamos colocar a metáfora que cada ovelha seja uma pessoa que está servindo a Deus. Então 99 estava lá na reunião dentro do curral, dentro do templo. E uma estava perdida, estava no mundo, estava na rua. O que é que o bom pastor fez, falando de ovelha, ou um bom sacerdote? Ela era de lá, só que ela estava perdida. O que é que ele fez? Ele fez o mesmo que fez com Zaqueu. Ele foi buscar. Só que para que aconteça essa busca,
A pessoa tem que mudar, tem que se arrepender, ela não pode continuar. O que é que Jesus fala? Um homem não pode servir a dois senhores, ou seja, traduzindo essa metáfora, ou ele serve a Deus ou ele serve o inimigo. Pode estar uma hora com Deus, uma hora com o inimigo, uma hora com o inimigo, outra hora com Deus. Ele tem que fazer uma decisão na vida dele ou dela, certo? Então o homem não pode servir a dois senhores. Perfeito? Excelente. É a lei de Deus. Foi o que Jesus disse. E ele fez isso. Ele disse, então, a partir de hoje, acabou. Sou outro homem renovado. Se eu prevaricava, eu não prevarico mais. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus busca da gente. Quando a gente deixa de servir ao mundo e passa a servir a Deus. Okay? Bom, passando essa maravilhosa mensagem, a gente agora vai para os deveres para com Deus, que foi um dos primeiros vídeos que foi feito no final de 2024, e fala dízimo, premissa, doações. Quem quiser ser membro, passa a pagar o dízimo mensalmente, é 10% do valor líquido. Eu recebo, um exemplo, R$ 1.500, mas tirou o INSS, tirou isso, tirou tal coisa, 9% do INSS, tirou tudo. Líquido, meu boleto líquido deu R$ 1.300. Então, você vai pagar R$ 130 no dízimo para o templo matriz, que é para Deus, é para construir, a, é para edificar a casa física de Deus. A casa física. A gente tem o nosso templo da alma, do corpo, e a gente tem que ter o templo de Deus, físico, que esse é o templo de Deus. A gente já é um templo de Deus, nosso corpo é um templo de Deus. Agora a gente precisa de um templo para ficar dentro dele, colocar o nosso templo de Deus dentro do templo físico, construído. Okay? E primícias é tudo que você quiser doar, que seja produção agrícola, essas coisas, e doações é tudo que você tem. Eu tenho 3 carros aqui, tá? Um quitado, eu quero doar para o Tempo Matriz. Doa, a gente vai fazer o trabalho para Deus, a gente vai pegar uma caixa amplificada, a gente vai pegar um microfone, 2 ou 3 pessoas e vamos começar a fazer o templo primitivo, que era o que João Batista fazia. Ele saía, chegava na beira da praia, lá em cima da pedra, e começava a ensinar a palavra de Deus, o arrependimento dos pecados e o batismo nas águas. A gente vai fazer esse trabalho aí, se Deus permitir, e, e tudo que tu deres de coração para Deus, pode ter certeza, Ele vai te retribuir. Não vai ser eu, não. Eu não posso te prometer nada, mas Deus pode. Se Deus está dizendo e está prometendo, Ele vai te retribuir para isso, desde que seja de coração, pode ser por interesse. O dízimo por tempo matriz, premissa doação. A chave Pix está aqui para quem for pagar o dízimo ou premissa em dinheiro, o dízimo em dinheiro, ou doações em dinheiro. Também tem doações, pode ser bens materiais ou bens patrimoniais, né? Como no ramo imobiliário também. O Banco Santander, conta corrente, o nome vai aparecer lá do administrador. Tudo de bom que tu praticares, que Deus abençoe e multiplique. Amém. Esse é mais um vídeo para enriquecer o seu conhecimento do sacerdote Jean Cavalcante. Tá? Sou um dos descendentes da genealogia de Jesus, tá? Porque ele sabe tanto da Bíblia, porque eu fui preparado para isso, Deus me abençoou, e eu também sou um descendente da genealogia de Jesus. Jesus teve uma família grande, enorme, e teve filhos e filhas, e graças a Deus eu sou um dos descendentes dele. Então eu vim predestinado a fazer esse trabalho. Tá? Que eu queira ou não, eu aceitei de coração, porque eu acho maravilhoso, eu sempre fui criado dessa maneira. Eu vim predestinado, como diz o apóstolo Paulo lá, a fazer esse trabalho para Deus. Né? Agradeço de todo o coração aí pela participação. Peço que clique lá, inscreva-se no canal, tá? Para poder gerar uma renda para o Tempo Matriz, para a gente continuar o nosso trabalho da melhor maneira possível, com recursos melhores. Tá? Hoje nós temos recursos de ponta, mas começamos com um celularzinho, a câmera do celular, mas hoje a gente já tem um recurso muito bom. Estúdio, gravação, PowerPoint de última geração, então tudo isso a gente tem para montar um material muito bom para aprendizado na área da educação, tanto gospel, bíblica, como em outras matérias. E como é que se diz?
Agradecemos aí de coração e se inscreva no canal. Clique lá em inscrever-se, pode clicar no sininho, todo vídeo que cair o sininho avisa, porque esse é o livro mais antigo do mundo. Esse livro é, é bom a gente saber dele, é bom a gente colocar ele como primeiro livro lido na nossa vida, né? E como cabeceira de cama também. Então, agradecendo todo o coração, em nome do Pai, do Filho, em nome do Pai, do Filho, do Santo Preceptor, glória, aleluia, amém, Senhor.